Meus irmãos, boa noite. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus e reiterar nossa alegria de estar com os irmãos aqui em Dourados outra vez e dessa feita para tratar desse assunto tão interessante que é o sermão escatológico de Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Hoje nós iremos ver, mercê de Deus, do verso 5 até o verso 23. É a parte do sermão de Jesus sobre o futuro, que cobre o período chamado Princípio das Dores e a Grande Tribulação. Vamos fazer logo essa leitura, começando no verso 5. Aliás, para retomar, vamos começar no verso 3. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Eles estavam perguntando a respeito da declaração de Jesus, que o templo seria destruído. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Vamos orar mais uma vez? Pedimos, nosso Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, dê-nos compreensão na Tua Palavra, a respeito destas palavras graves, sérias e cruciais para a nossa existência aqui nesse mundo. Dá-nos compreensão delas, dá-nos submissão a elas também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós temos a segunda mensagem da nossa série de estudos aqui nesse sermão, e nós vamos abordar nesse trecho que nós lemos, o princípio das dores e a grande tribulação. O princípio das dores vai aí do verso 5 até o verso 13, e tem esse nome por causa do que Jesus diz aí no verso 8, final do verso 8, estas coisas são o princípio das dores. E a segunda parte é a grande tribulação, com base naquilo que Jesus diz no verso 19. Estes dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora.
Quando a gente olha o capítulo 13 de Marcos como um todo, temos a impressão de que Jesus estruturou a sua mensagem em cima de um quadro bastante familiar para todos nós, que é o de uma mulher grávida. Ele começa, quando os discípulos perguntam quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo, então ele começa descrevendo uma série de sinais, nós vamos ver esses sinais agora, que Jesus chama de o princípio das dores. Então, quem é casado e acompanhou a sua esposa no nascimento do filho ou dos filhos, sabe que quando chega a hora, começa a vir as contrações. Nós tivemos 4 filhos e eu acompanhei o nascimento de todos eles. Eu levei a Minka todas as vezes para o hospital e ficava cronometrando as contrações. A orientação é quando o espaço entre as contrações está diminuindo, está chegando a hora. Então, mas ali, pela careta que ela fazia, eu sabia que estava doendo, mas as contrações doíam. Mas aquilo ali era apenas o princípio das dores, ainda não era. Depois é que vem a grande tribulação, né? É o momento de dar à luz mesmo. No caso dela, foram 4 partos naturais, não teve cesárea, não teve nada, então foi parto natural, grande sofrimento e dor. E em seguida vem o filho nasce, ele vem ao mundo, ele surge, trazendo alívio, alegria, felicidade para todo mundo. É essa sequência que Jesus está usando aqui para explicar a história do mundo. O mundo como que está grávido, vamos dizer assim, a história como que está grávida. E ela está agora naquela fase de contrações, são os sinais que nós vemos, terremotos, guerras, violência. É um mundo em contração. E a coisa vai ficando pior até ficar insuportável. E então o Filho vem, Cristo vem, quando a dor alcançar o seu nível máximo. Ele vem em glória, trazendo libertação, felicidade e alegria. Essa é a figura que está por detrás da estrutura do sermão, desse sermão que está aqui em Marcos 13. Hoje à noite nós vamos ver 2 períodos, que são o princípio das dores, né, esse presente momento de convulsões, de contrações da história da humanidade, seguido da grande tribulação, que é o momento mesmo de dar à luz, não é? Quando chegou a hora de dor e de expectativa. Então, a grande tribulação, o princípio das dores, aliás, e a grande tribulação. Nesse slide aí você tem o esboço do sermão escatológico. Aquilo que eu falei para vocês, agora você pode visualizar. De 1 a 4, Jesus falou da destruição do templo, nós vimos isso ontem. De 5 a 13, ele fala do princípio das dores, que nós vamos ver agora. Depois ele adverte sobre o período de grande tribulação, 14 a 23, também veremos hoje à noite. E amanhã nós veremos a sua chegada, seu retorno em glória, 24 a 27. E domingo à noite, encerrando 2 parábolas que Jesus contou sobre a necessidade de estarmos alertas e vigilantes, porque nós não sabemos quando ele haverá de voltar. Esse é o esboço do sermão. No próximo slide temos aí introdução. Nesse estudo nós temos a resposta de Jesus a 2 perguntas que os discípulos fizeram aqui no capítulo 13. Primeiro, eles chamaram a atenção de Jesus para a beleza do templo, e depois de Jesus dizer que tudo aquilo seria derribado, eles perguntaram em particular qual seria o sinal da destruição do templo e de todas as outras coisas que Jesus falou, e que essas coisas são a volta dele e o fim do mundo. E a resposta de Jesus, então, é o que nós temos aqui. É importante notar que quando Jesus dá a sua resposta, ele está respondendo não só a pergunta sobre quando o templo seria destruído, ele vai dizer isso também, mas ele está respondendo quando será o fim do mundo e a sua vinda. Então, ele está dando resposta a 3 indagações diferentes, embora ligadas entre si, no mesmo sermão. Por isso que nem sempre é fácil você entender que hora ele está falando de um e que hora está falando de outro. Então, tem hora que ele está falando de 2 coisas ao mesmo tempo.
Então é por isso que escatologia nunca foi unanimidade, porque tem várias interpretações diferentes devido à natureza da profecia bíblica. A profecia bíblica, embora ela seja, comparativamente falando, exata, muito clara e precisa, ao contrário de Nostradamus e profecia dos Incas e profecia de outras tradições religiosas, a profecia bíblica ela é muito exata, ela é precisa, verificável historicamente. Todavia, ela é feita de uma maneira a deixar os crentes sempre na expectativa. Sempre. A gente tem uma ideia do que vai acontecer, mas alguns aspectos não são claros de propósito, para que a igreja sempre fique em guarda, porque não tem ideia exata dos detalhes. Então, nem sempre é fácil separar esses assuntos e discerni-los. Por isso que nessa área de escatologia a gente tem que entrar com muita humildade, sabendo que pessoas de peso, de reconhecida piedade, têm opinião diferente da nossa. E não é que é uma questão de teimosia ou cabeça dura, mas é que o material mesmo, ele não é tão claro, essa área de profecia ela não é tão clara como, por exemplo, nas cartas ou nas exortações bíblicas, na exposição do Evangelho. Você pega, por exemplo, a carta a Romanos, não tem dificuldade ali, o assunto é muito claro. Mas na hora que Jesus começa a falar do futuro, ou o livro de Apocalipse, a coisa já começa a ficar um pouco mais complicado, não é? É o caso aqui. Vamos começar então com o princípio das dores. O texto está projetado aí, nós já lemos, nós vamos pular. E vamos então para o slide, os sinais do fim, onde eu vou fazer algumas observações gerais aqui. Vocês viram que quando a gente leu, Jesus falou de coisa como pessoas que virão no seu nome, guerra, rumor de guerra, falou de terremoto, falou de fomes, pestes, perseguição e tudo mais. Esses sinais, essas evidências que Jesus está dando das coisas que vão acontecer, elas visam apenas nos dar certeza de que a vinda de Jesus é certa, elas não têm como objetivo marcar uma data. O que Jesus está dando aqui não é um calendário secreto, que se você for espiritual o suficiente ou estudar bastante, você vai descobrir nas entrelinhas conhecimento tal que possa lhe levar a marcar uma data. A vinda de Cristo será no dia tal de tal ano, como muitas pessoas têm feito ao longo da história. O alvo de Jesus aqui não é fornecer informação para que a igreja marque com certeza o tempo do seu retorno, mas o alvo de Jesus ao dar essas descrições aqui é dizer, olha, a prova de que eu vou voltar é que eu vou profetizar as coisas que vão acontecer até o dia da minha vinda. Então, estes sinais que Jesus nos deu há 2000 anos atrás, e que vem acontecendo exatamente como ele está dizendo, não são base para cálculo de dia de vinda de Cristo, mas apenas para nos garantir que aquele que acertou nisso também vai acertar quando ele diz que ele vai voltar. Ele tem a mesma autoridade. Se ele acertou com os sinais, ele também estava falando a verdade quando disse que um dia vai voltar. Então, o alvo é esse. Tanto é que, numa certa altura, descrevendo esses sinais, Jesus diz assim: estas coisas são o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porque as pessoas que não entendem isso, quando começa a ter uma guerra no Oriente Médio, o pessoal diz, aí, e já marca a vinda de Cristo para o mês seguinte, né? Israel tem um problema lá com os palestinos, já tem gente fazendo lá na tabela escatológica, marcando o dia, a data, cumprimento de Ezequiel não sei quanto, Daniel não sei quanto. Não creio que foi com esse objetivo que Jesus deu esses sinais, apenas para nos assegurar da sua vinda. Lembre também que os sinais que ele vai dar aqui, tanto se aplicam àquela pergunta imediata dos discípulos, quando é que vai ser a destruição do templo, quanto a outra pergunta, quando será o fim do mundo e a tua vinda? Então, essas coisas estão misturadas, lembrando que muitas profecias do Antigo Testamento, elas tinham aquilo que a gente chama de duplo cumprimento. Na verdade, tem uma aqui que tem 3 cumprimentos, e eu espero mostrar para vocês aqui. E, como eu disse, esses sinais servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e filho de Deus. Próximo slide, o surgimento de falsos profetas. É o primeiro sinal que Jesus nos dá. Aqui você pode ver na sua Bíblia, Jesus passou a dizer-lhes
Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Jesus disse que muitas pessoas viriam no nome dele, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, pense comigo no seguinte, quando Jesus disse isso, ele estava no Monte das Oliveiras, fugindo, ele ia para lá de noite para fugir dos judeus, com 12 discípulos, um dos quais ia traí-lo, outro ia negá-lo e 10 iriam fugir. Eram pescadores iletrados, gente sem expressão nenhuma. Jesus estava sendo rejeitado pelas autoridades do seu país, as autoridades civis e religiosas. Ele estava sendo ameaçado de morte. E esse homem, naquela noite, naquele morro, ele se vira para os discípulos e vai dizer, um dia vai aparecer muita gente dizendo, eu sou Jesus. Das duas, uma, ou ele é doido, ou megalomaníaco, com mania de grandeza, ou então ele é Deus. Porque na situação que estava, profetizar que um dia ele ia ser tão importante, que as pessoas viriam querendo passar-se por ele. Não é? Imagina, ele dizer isso, um dia virá muita gente se passando por mim. Alguém podia olhar e dizer, quem é você para que as pessoas queiram se passar por você? Você é um galileu rejeitado aí, com um bando de discípulos ignorantes, fugindo, se escondendo de noite no monte, com medo dos judeus. Então, ou ele era louco, ou era o filho de Deus. O interessante é que ele acertou, né? Interessante é que ele acertou. Se era doido, ele acertou direitinho. Porque através da história, a quantidade de religiões que surgiram no nome de Jesus, pessoas que vieram como representante dele, gente se passando por ele, é muito grande. Um exemplo bem conhecido, só para citar um, é do líder coreano, Reverendo Moon, não é, que diz que é o Cristo, né? Ele diz que é o Cristo, criou a Igreja da Unificação, e já há vários anos, ele tem inclusive uma fazenda aqui no Mato Grosso, tem uma sede aqui, se não me engano, eu não sei se é do sul ou do norte, eu não sei. Tinha que ser do sul, né? Fazer o quê? Reverendo Moon, e mais descendo mais aqui para o sul do Brasil, você tem o Henri Cristos, né? Aquele sujeito meio desequilibrado lá que diz que é o Cristo. Então não falta quem apareça dizendo ser Jesus. E Jesus diz aqui que eles enganarão a muitos. Enganarão a muitos, para provar o quanto o ser humano é tolo e não tem compreensão, porque era só comparar Jesus Cristo com essas figuras e com essas personalidades que aparecem dizendo que são ele, para ficar claro a diferença. Mas ele profetizou que no seu nome religiões haveriam de ser criadas, multidões haveriam de se formar para seguir líderes se passando por ele, e que dessa maneira muitas pessoas seriam enganadas. E aconteceu exatamente como ele disse que haveria de acontecer. E Jesus disse aos seus discípulos, verso 5, cuidado que ninguém engane vocês, porque no nome de Jesus o engano religioso se espalharia pelo mundo. Infelizmente aconteceu. O próximo sinal que Jesus deu, está aí do verso 7 a 8, é de guerras e rumores de guerras. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Quando Jesus disse essas palavras, elas também pareceriam inverossímeis, porque o mundo estava em paz. O Império Romano havia imposto, ainda que artificialmente, a chamada Pax Romana. O Império Romano, com seu poderio militar, havia obrigado os exércitos, os países, a aposentar os seus militares. Não permitia conflito entre países debaixo do seu domínio. Isso trouxe muitas vantagens: o trânsito livre entre países, acordos comerciais, a prosperidade da economia, a tranquilidade, proteção contra a violência e contra bandidos. Então, era um período de relativa paz no mundo. Todavia, Jesus diz assim: vocês estão vendo essa paz aí? Isso não vai durar.
se levantará nação contra nação, reino contra reino, vocês vão ter notícias de guerras. Depois que Jesus falou estas palavras, não se passou um único dia na história do homem em que um país não esteja em guerra contra outro. Se você ler a história da guerra, a história da humanidade, nunca houve um único dia de paz. Sempre em algum lugar do planeta, uma nação, uma tribo, uma cidade, um reino estava em guerra contra outro. Às vezes mais, às vezes menos. Mas nunca a humanidade conheceu um dia de paz da guerra armada. Não muito tempo depois de Jesus pronunciar estas palavras, as guerras começaram a sacudir o Império Romano. 40 anos depois, essas guerras começaram. E só para vocês terem uma ideia, 4 imperadores romanos caíram num único ano: Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano, por causa das guerras internas no Império Romano. E 2 séculos depois, a invasão do Império Romano pelas tropas e pelos exércitos dos hunos, dos bárbaros, dos germânicos, dos ostrogodos, godos que vieram, tribos que vieram de todas as partes, invadiram e derrubaram o Império Romano no século IV. Só nos últimos 300 anos houve 300 guerras na Europa, para não falar dos genocídios na África e em outros países. Jesus disse aos discípulos: não se assustem, porque ainda não é o fim. É exatamente o contrário do que as pessoas fazem. Quando as guerras começam, aí o pessoal fica tudo, pronto, é a terceira guerra mundial, é o fim do mundo, Jesus está voltando. Mas Jesus disse exatamente o contrário. Quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumores de guerras, não se assustem, porque ainda não é o fim. Por quê? Porque o mundo não vai acabar numa guerra. O mundo não será destruído pelo próprio ser humano, como às vezes se pensa. O mundo será destruído, nós vamos ver isso. Mas será pelo próprio Deus, assim como Ele destruiu Sodoma e Gomorra, e assim como Ele destruiu o mundo na época do dilúvio. O mundo haverá de terminar numa ação divina, sobrenatural. Por pior que o ser humano seja, mais malvado que ele seja, cruel, e por mais tecnologia que ele tenha, não será numa guerra que o mundo vai acabar, como as pessoas pensam. Não quer dizer que nós não devíamos temer, tremer, chorar pelos horrores da guerra. Guerra é um negócio terrível, tremendo. Nós não deveríamos querer guerras. Todavia, estas coisas fazem parte da história da humanidade e a má notícia é que não vai parar. Criamos a ONU, criamos a Unesco, criamos os órgãos de paz, as ONGs em favor da paz se proliferam pelo país, mas até hoje elas não conseguiram evitar nem a guerra mais antiga de todas, Israel e palestinos. Não conseguiram nem evitar isso, né? Então, não vai parar, podemos ter certeza disso, não vai parar, infelizmente, faz parte das contorções de um mundo em agonia, de um mundo que rejeitou Deus, virou as costas para Deus, e Deus quer que o mundo veja isso. O preço de ter virado as costas para Ele é que nós não conseguimos realmente viver em paz, mas isso não é o fim, isso não é o fim. Próximo sinal, calamidades na natureza, final do verso 8. Jesus diz: haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Lucas acrescenta pestes e também, ele acrescenta também maremotos, o mar em fúria. Enfim, o que se descreve aqui são estas calamidades naturais, tsunamis, terremotos, tornados, pestes, epidemias que dizimam grandes porções da raça humana em tempo muito curto. Jesus disse que estas coisas haveriam de acontecer, ele diz aqui, em vários lugares, e de fato elas vêm acontecido. No ano 60 a 80, logo 30 anos depois de Jesus ter dito essas palavras, uma grande fome assolou o Império Romano, assolou a região da Palestina. Essa fome está narrada lá no livro de Atos. No verão do ano 70, 40 anos depois de Jesus disse a palavra, o vulcão Vesúvio irrompeu depois de anos adormecido e destruiu 2 cidades, Pompeia e Herculano. Isso aí está na história também. Só no século XIX houve mais de 700 tremores e terremotos. E eu não preciso falar para vocês
dos acontecimentos recentes. Chile, Japão, Indonésia, China, próprio Brasil, que não tinha, não costumava ter tremores, já foi vítima de vários tremores o ano passado. Então, depois que Jesus disse essas palavras, nunca parou de ter catástrofe, calamidade natural no mundo todo, um mundo que geme e se contorce por causa do pecado da raça humana. Quando Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado da raça humana. Todas estas coisas, porém, veja só, Jesus diz aí no final do verso 8, são o princípio das dores. Se isso é o princípio, imagina o que vem. Se isso é o princípio, imagina o que vem. Os rabinos usavam essa expressão, o princípio das dores, para descrever o período de sofrimento antes da chegada do Messias. Então, Jesus está empregando uma terminologia que os seus discípulos haveriam de reconhecer, porque eles eram judeus treinados no judaísmo e, com certeza, conheciam essa expressão que os rabinos usavam. E o Senhor Jesus descreve essa fase como sendo as dores de contração da história que se aproxima do clímax. Mas o ponto é esse: ainda não é o fim. O mundo não vai acabar com essas coisas, com terremoto, com fome, com vulcão, com tsunami, com guerra. Essas coisas marcam a humanidade, nos fazem sofrer, mas elas não representam a nossa extinção. Outro sinal que Jesus dá na sequência é a perseguição e martírio dos cristãos. 9 em diante. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, os farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para o fato de que quando Jesus disse essas palavras, a coisa que não tem nada que poderia parecer mais distante dele do que o fato de que um dia ele seria líder de uma religião tão grande que seria perseguida pelo mundo todo. Já pensou se eu chegar aqui para você e dissesse assim: olha, um dia as pessoas vão fazer uma religião no meu nome, será o nicodemusismo, e ele vai se tornar tão grande essa religião, e tão poderosa, tão odiada, que gente no mundo inteiro vai perseguir os meus discípulos. Vocês riram, né? Fizeram muito bem em rir, né? Só pode parecer piada. Foi mais ou menos isso, quando Jesus disse lá para aquele grupinho de 12, né? Aquele grupinho de 12 pescadores, publicanos, gente que não tinha a menor condição, fugido, perseguido dos judeus, com medo. Ele diz assim: olha, um dia vocês, meus discípulos, vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vocês vão representar uma ameaça tão grande para os poderes desse mundo, que vocês vão ser levados diante dos reis, das autoridades, para responder a meu respeito. Parece megalomania, não é? Parece um megalomaníaco falando, só que ele acertou. Ele acertou. Hoje, da população de 6 bilhões do mundo, quase 3 bilhões se professa cristã. 2,6 bilhões, para ser mais exato, na última estatística. Então, ele acertou. E não só isso, ele acertou. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Eu mencionei ontem para vocês, perdão, acabei não trazendo a fonte, não trouxe a fonte hoje, não trouxe hoje também. Mas pesquisas recentes de ONGs preocupadas com perseguição religiosa apontam que atualmente cerca de 200 milhões de cristãos estão sofrendo em países comunistas, países muçulmanos, países fechados, países ateus, países secularizados. O número vai a 200 milhões. Agora, quem jamais pensaria isso no dia em que Jesus proferiu estas palavras? Por causa de mim, vocês serão perseguidos e vocês serão levados diante dos tribunais. Logo depois que Jesus falou isso, começa a perseguição dos judeus contra os cristãos. Perseguiram Jesus, em seguida perseguiram os apóstolos lá em Jerusalém,
e se seguiram 10 perseguições do Império Romano, do imperador Nero até Diocleciano, cada uma pior do que a outra. A história dos mártires nos dá testemunhos tremendos de pessoas que foram torturadas e mortas porque não negaram a Jesus. As perseguições na Idade Média, as perseguições da Igreja Católica do período da Idade Média à Reforma, governos comunistas e muçulmanos, nos dias de hoje sempre foi assim. Se nós estamos vivendo num país onde, por enquanto, a liberdade religiosa, nós devemos, por isso, agradecer a Deus, mas saibam que isso não é verdade em grande parte da cristandade espalhada pelo mundo. O número de mártires e de gente perseguida entre os cristãos é muito grande. A advertência de Jesus aos discípulos foi esta daqui. Eles deviam ficar de sobreaviso para não serem surpreendidos pela dor, pelo sofrimento e pela morte. Estai de sobreaviso. Essa deve ser a atitude do crente. Estar de sobreaviso significa o seguinte: você já foi avisado, então você está de sobreaviso, você foi alertado, então fica atento, porque hoje pode parecer muito tranquilo, mas você já está avisado de que essa situação pode mudar. Então, viva cada dia agradecendo a Deus diariamente por essa liberdade, porque pode ser que amanhã você não tenha mais, a situação mude. Estai de sobreaviso, estejam preparados. O Senhor Jesus também prometeu, está aí no verso 11, nos dá o Espírito Santo para nos iluminar na hora que nós formos levados diante dos nossos algozes. Quando vos levarem, verso 11, e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Jesus prometeu aos seus discípulos o Espírito Santo para auxiliá-los na defesa diante das acusações. Essa promessa tem sido usada de maneira errada às vezes, por pregadores preguiçosos, né? Que em vez de se preparar para pregar o sermão, eles dizem assim: o Espírito Santo dá na hora. E aí não estuda, não se prepara, eles acham que só abrir a Bíblia o Espírito Santo vai dar mensagem. E eles apontam para esse texto aqui, ó. Só que esse texto aqui foi dado para cristãos em situação de perseguição, porque, primeiro, eles provavelmente nem têm uma Bíblia na mão. Segundo, não tem tempo nem como estudar e se preparar. Então, numa situação de emergência, o Espírito Santo vai ajudar aqueles que vão dar testemunho de Jesus. Mas o Espírito Santo geralmente não ajuda preguiçoso. Pode ter certeza disso, não é? Não ajuda preguiçoso. Então, normalmente os cristãos, os pregadores, os líderes, eles têm que ler, estudar, meditar, estar prontos para dar razão da esperança que há neles. Em situações extremas de necessidade e carência, o Espírito de Deus, então, supre a necessidade ajudando. E, de fato, nós lemos testemunhos belíssimos na história dos mártires. Os interessados em ler mais a respeito do grande período de perseguição dos romanos, e vai até um pedaço da Patrística, que eu recomendo o livro de Fox, o livro dos mártires, já publicado em português e, se não me engano, pela CPAD, a Assembleia de Deus. Esse livro está publicado e ele traz testemunhos interessantes, assim, comoventes de cristãos que morreram por causa do nome de Jesus e que não negaram a fé. Perseguição e martírio de cristãos. O próximo, a pregação do Evangelho no mundo, verso 11. Desculpa, verso 10. Pus no slide aí, verso 11, mas está errado. É verso 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. A palavra Evangelho significa as boas notícias. Que boas notícias? Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e haverá de voltar. E que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem são perdoados e aceitos por Deus e não entrarão na perdição eterna, mas haverão de entrar na bênção do reino que Deus tem preparado para os que o amam. Essa é a boa notícia. Agora imagine Jesus dizendo: um dia o meu nome vai ser anunciado no mundo inteiro, esse evangelho vai ser pregado a todo mundo. Imagina ele lá, com os 12, né? E dizendo: essa mensagem que está sendo rejeitada aqui pelo meu povo, pela cidade de Jerusalém, pela qual eles vão me crucificar, um dia essa mensagem vai ser pregada no mundo inteiro. Será que ele acertou? O livro mais vendido no mundo é a Bíblia.
e o mais lido também, é o livro mais traduzido em idiomas. O cristianismo é a religião que providenciou o maior número de missionários que jamais existiu no mundo todo. Está em todo lugar. Poucas são as tribos e nações e povos que ainda não têm uma porção da Bíblia na sua própria língua. É só uma questão de tempo. E não haverá na face da terra uma etnia que não tenha pelo menos uma porção do Evangelho de João na sua própria língua. Primeiro, esse Evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. E mais uma vez ele acertou. Imagina Jesus dizendo isso há 2000 anos, gente. Revoluções acontecem, como por exemplo da internet, das mídias sociais, quando barreiras geográficas, étnicas caem, barreiras de língua. Hoje em dia você escreve uma postagem em português sobre Jesus, qualquer parte do mundo, usando o Google Tradutor, a pessoa traduz na hora, na língua dela. Sofrível, mas dá para ler. Dá para ler. Então, quem imagina? A gente pensa assim que foi o homem, não é? Que na sua inteligência, que descobriu como é que funciona a eletricidade, a eletrônica, e aí desenvolveu sistemas operacionais que produziram essas possibilidades de comunicação. Quem está por detrás disso tudo? Quem vocês acham que está por detrás disso tudo? É nosso Deus, fazendo com que a sua palavra se cumpra, porque dessa maneira a palavra dele chega no mundo todo. Um evento como esse, por exemplo, que está sendo transmitido, eu acho que está sendo transmitido, né, pastor, pela internet, ele pode estar sendo assistido agora por um brasileiro no Japão. Está ouvindo lá, agora, no Japão. Imagina isso. Ou em qualquer parte do mundo onde se fala português, você pode ter alguém escutando o que está sendo dito aqui. Esse evangelho será pregado a todo mundo. Impensável quando Jesus falou esse tipo de coisa. Mas ele disse que o fim do mundo não viria antes disso. Depois que ele falou estas palavras, os apóstolos se espalharam pelo mundo, mesmo na Idade Média, após a Reforma, surge o movimento das missões de fé, o moderno movimento missionário. Hoje nós temos os recursos suficientes para evangelizar cada parte do planeta. E o evangelho pode chegar lá sim, como eu disse, é só uma questão de tempo. Próximo slide, divisão familiar, por causa do evangelho, verso 12. Jesus disse: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores. Agora imagina isso, né? Se uma pessoa poderia achar que Jesus era um megalomaníaco, arrogante, pelo que ele disse antes, aqui é o clímax. Você está dizendo, Jesus, que as pessoas vão te amar mais do que amam seus familiares, a ponto de que vão matar quem gosta de você? Um pai se levantar contra o filho por causa de você? Quem você acha que é? Pois é. E não é isso mesmo que acontece? A nossa paixão por Jesus é tanta que nós amamos o Senhor Jesus mais do que as pessoas que nos são chegadas com laço de sangue. E isso provoca, mesmo nos familiares, uma mágoa tão grande que são capazes de se levantar, filhos contra os pais e pais contra os filhos, por causa do evangelho. Talvez haja aqui nessa noite gente que possa dar testemunho disso, que no dia que aceitou Jesus como Salvador, começou a experimentar na própria família a perseguição, o ódio e a rejeição, no trabalho e em diversos contextos. Outros, pessoas entre os próprios familiares que se levantam para entregar aos pais. Há pouco tempo eu estava lendo um livro, Deus é Vermelho. É um livro do Evangelho na China, que coleciona histórias e depoimentos de cristãos durante o tempo de Mao Tse Tung, que viveram lá na China, publicado pela editora Mundo Cristão. Eu recomendo também como leitura de Mártires Modernos, quem quiser ler. E impressionante a quantidade de histórias de jovens chineses que foram abandonados, largados e deserdados por suas famílias, uma vez que a família descobriu que ele se tornou cristão. Nos países muçulmanos, isso significa morte. Um jovem se transformar cristão, o próprio pai ou a mãe o denuncia.
Quem jamais pensaria que por causa do nome de Jesus estas coisas aconteceriam? Quando Jesus falou isso, gente, isso era impensável. Mas é a realidade. O que prova que, de fato, Ele é Deus, Ele conhece o futuro, Ele é profeta, Ele sabe o que vai acontecer. Na verdade, Ele está por detrás de todas estas coisas. Último ponto aqui, o ódio generalizado contra os cristãos. Verso 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O ódio generalizado contra os cristãos por causa do nome de Jesus. Eu já mencionei isso nos pontos anteriores. A advertência de Jesus, fiquem firmes, porque aquele que perseverar até o fim, esse é que vai ser salvo. Perseverar até o fim significa continuar a professar fé em Jesus, continuar a ser discípulo dele até morrer, ainda que essa morte seja causada pelo próprio Evangelho. Então, esse é que vai ser salvo. Não é que é a perseverança que salva, mas é que a perseverança mostra que ele de fato é convertido, que ele de fato é salvo. O cristão nominal, aquele que está na igreja por outros motivos, quando vem a perseguição, ele abandona a fé, abandona a igreja, muda de lado, porque não é uma coisa do coração, ele não é convertido. É por isso que alguns estudiosos acham que uma coisa que a igreja brasileira está precisando é de uma grande perseguição para poder fazer a diferença entre os verdadeiros crentes e aqueles que estão na igreja por outros motivos, porque tem namorada na igreja, tem namorado na igreja, tem família na igreja, nasceu da igreja, mas nunca se converteu, é socialmente aceitável, é fashion e por aí vai. Então, de repente, uma perseguição é fashion, porque se não fosse, não tinha artista aí, né, dizendo que é crente, né? Então, uma perseguição, ela separa o joio do trigo, como um vento forte que bate numa árvore, sacode a árvore, e o que tiver podre cai, e o que tiver firme, seguro, não é? Permanece. Então, os que perseverarem até o fim, esses de fato é que serão salvos. Gente, o que é que nós podemos aprender diante dessa relação extraordinária de sinais que Jesus deu há 2000 anos atrás e que se cumpriram exatamente como ele disse? O que é que isso tudo nos indica? Primeiro, lembremos que esse período é chamado por Jesus de o princípio das dores. Ainda não é o fim. São os estertores de um mundo que se encaminha para o seu final. É um período de perseguição, de sofrimento para a igreja, mas note que também é um período de evangelização e salvação. Ao mesmo tempo em que a igreja é perseguida, há martírios, há torturas, há ódio e perseguição, ao mesmo tempo a evangelização do mundo continua. Parece um paradoxo, não é? Mas a igreja sempre foi mais forte quando ela foi perseguida. Sempre foi mais forte, a ponto de você ter um dito antigo que é assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quanto mais perseguida, mais a igreja evangeliza, mais ela cumpre a sua missão no mundo. Quando deixada em paz, ela se acomoda, ela vira um grupo social, ela vira um clube. Ela funciona em torno dos seus membros, manutenção, mas é quando vem a perseguição mesmo que ela se agiganta. Por isso que perseguir cristão é caso perdido. O diabo sabe disso. Não sei porque é que ele continua, porque quanto mais ele persegue, mais a igreja se multiplica. Quanto mais ele se mata um, aparece 2 do sangue daquele que morreu. E assim por diante. Ele mata um Estevão, mas surge um Saulo no lugar. E que é muito pior do que Estevão, né? O Saulo de Tarso foi muito pior. Ali foi um erro do diabo, né? Destruir Estevão. Ele não tinha nem ideia do que é que ia surgir no lugar de Estevão, né? Se soubesse, ele não tinha feito aquilo. Pois é. Muito bem, o que Jesus quer dizer com isso tudo, o alvo dele é evitar que os discípulos sejam enganados pelos falsos mestres que viriam anunciando sua vinda e o fim do mundo. O tempo todo Jesus está dizendo, ainda não é
o fim, porque esses sinais visam apenas confirmar que o retorno dele e o fim do mundo são certos e não são dicas para se marcar uma data. Muito bem. Próximo ponto agora é a grande tribulação, começando aí do verso 14. Está projetado aí na tela a passagem. Eu destaquei aí no verso 19 o trecho de onde se tira o título dessa sessão. Aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Alguns pontos aqui que a gente tem que ponderar quando vai entrar nesse período da grande tribulação. A grande tribulação é o período que se segue a esse momento que nós estamos vivendo. Se você perguntar, o que é que vem agora? Eu não sei quando virá, mas eu sei que a próxima etapa, de acordo com o calendário, o cronograma que Jesus colocou aqui, é o que ele chama de a grande tribulação. Tá? Quer dizer, parece ser uma intensificação disso tudo, uma crise climática na história do mundo. Um pico de crise que introduz o final do mundo. Então, é isso que parece que vai acontecer. Então, ponderemos no seguinte: esses sinais que nós acabamos de ver, eles surgem durante o período entre as duas vindas de Cristo. A primeira vinda, para morrer, a segunda vinda como rei, para reinar em glória. A primeira já aconteceu, a segunda está para acontecer, nós estamos no período entre elas. Estes sinais servem para confirmar o fim do templo, do mundo e da segunda vinda, como eu disse, não é um calendário de eventos. Aqui Jesus fala, esse período aqui que nós vamos ver agora, de 14 a 23, ele está respondendo duas perguntas. Ele está respondendo a pergunta dos discípulos, quando é que o templo vai ser destruído? E ele emenda com isso para falar a respeito do que vai acontecer imediatamente antes da sua vinda, nesse período chamado a Grande Tribulação. Ou seja, ele não fala somente da destruição do templo, mas da sua vinda e do fim do mundo. Esses assuntos, eu já observei isso, eles estão misturados no mesmo espaço, de maneira que nem sempre é muito claro, é fácil entender. Agora vamos ver esse período que ele chama de a Grande Tribulação. E eu vou pedir aqui a sua paciência, porque a chave para a gente entender esse período aqui é a interpretação desse abominável da desolação, que Jesus fala no verso 14, ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então ele passou a bola para nós, né? Quem lê, entenda. Eu não vou explicar. Quem lê, entenda. Então, nós estamos lendo, vamos tentar entender. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, você nota como ele mudou o tom. Os discípulos perguntaram, quais são os sinais da destruição do templo e da tua vinda? Aí ele deu aqueles sinais que caracterizam esse tempo agora, dizendo ainda não é o fim. E aí ele diz no verso 14, quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, ou seja, ele está retomando agora a questão do templo. Está retomando a questão do templo. Quando vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por que eu estou dizendo que ele retoma a questão do templo? Por isso que ele disse, né? Quando vocês virem o abominável da desolação, vão embora da Judéia, fujam para os montes. Então, ele voltou a tratar daquela questão local, imediata, dando orientação para os discípulos fugirem quando apareceu o abominável da desolação. Bom, essa figura escatológica aí, o abominável da desolação, que está ligada à grande tribulação, se manifestou em 3 períodos na história. Primeiro, o rei Antíoco IV Epifânio, rei Seleucida, que dessacrou o templo de Jerusalém 150 anos antes de Cristo. Segundo, os exércitos romanos que cercaram Jerusalém e a destruíram, e o templo no ano 70 depois de Cristo, e o anticristo que haverá ainda de se manifestar. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então, o que Jesus está falando aqui é de uma profecia que tem 3 cumprimentos. A primeira, esse cidadão aqui chamado Antíoco IV Epifânio. Começar lá atrás. Daniel, que viveu 500 anos antes de Cristo, estava preso na Babilônia, era servo de vários reis lá,
era um expatriado, né, um exilado lá na Babilônia. Deus lhe deu revelações a respeito do fim do mundo. E Deus lhe mostrou que haveria de se levantar um rei diferente de todos os reinos anteriores e que haveria de perseguir o povo de Deus, vencer o povo de Deus e profanar o culto a Deus. E é aquilo que Daniel descreve como sendo a abominação desoladora. Eu estou citando 3 passagens de Daniel aqui, em que ele fala disso. Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Capítulo 11, verso 31. Desse ser, né, dessa entidade escatológica, sairão forças que profanarão o santuário de Deus, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, aqueles sacrifícios de animais que eram oferecidos no templo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel 12, 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 3 vezes o profeta Daniel disse que viria alguém, que ele chama de o abominável da desolação, que vai guerrear contra o povo de Deus, vencer o povo de Deus, entrar no santuário, dessacrar o templo de Deus e estabelecer um culto a outro Deus. É isso que é abominável, né? Abominação, é uma coisa inaceitável. Muito bem. Essa figura foi Antíoco IV Epifânio. Foi um rei Seleucida que conquistou Israel no ano 167, 350 anos depois que Daniel falou isso. Quando Daniel falou estas palavras, ele era servo do rei Nabucodonosor. Depois veio Belsazar, depois veio Ciro, depois veio Dario, Daniel morre. Depois vem Alexandre o Grande, domina toda aquela região. E o seu exército se divide em 4 quando ele morre. Os 4 generais dividem tudo aquilo ali. Dos 4 generais, brigam entre si, 2 sobram. Um no Egito, Ptolemaida, e outro na Síria, os Seleucidas. Os Seleucidas ganharam dos egípcios e conquistaram Israel. Isso então foi 350 anos depois que Daniel falou. Vocês dizem, onde é que está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, não. Isso está na literatura intertestamentária, escrita pelos judeus entre o profeta Malaquias e a vinda de João Batista. Nesse período de 400 anos, a coisa estava acontecendo lá em Israel, nós temos um registro desses fatos aí. Esse rei Seleucida, quando ele dominou Jerusalém, ele começou uma campanha intensa de acabar com os costumes judaicos e o culto a Deus. No ano 150, ele mandou colocar um altar ao deus Zeus, que é o Deus supremo do panteão grego, no templo de Jerusalém, e sacrificou um porco no altar do templo. Para o judeu isso era uma abominação, porque carne de porco é um animal imundo, né? O rei sacrificou um porco no altar do templo de Jerusalém. Pense numa provocação. E de fato os judeus ficaram tão revoltados que começaram a se rebelar e guerrear contra os Seleucidas, encabeçados por Jonatã Macabeu, um sacerdote velho que não aguentou, não é? Ele se revoltou e liderou uma revolta que ficou conhecida como a Guerra dos Macabeus. E finalmente, depois de muitos anos de sangue, de guerra, de briga, os judeus conseguiram uma liberdade provisória até chegarem os romanos e dominarem outra vez a Israel. E é nesse tempo que Jesus nasce, não é? Quando os romanos estão dominando Israel. Ele é o cumprimento inicial da profecia da abominação desoladora. É impressionante como Daniel escreveu em detalhes o que esse rei faria. Como ele haveria de interromper o sacrifício, profanar o templo, vencer o povo de Deus. Tudo se cumpriu 350 anos depois de Daniel, 167 anos antes de Jesus. Só que, quando Jesus, 200 anos depois, profere esse sermão, quase 200 anos depois, ao que ele diz, olha, aqui eu vou citar Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
Então, Jesus está dizendo, vocês lembram o que Daniel falou daquele rei que haveria de vir, tomar a cidade, acabar com o culto, profanar o templo? Vocês pensam que já se cumpriu aquilo ali? Ainda não. Isso vai acontecer de novo em Jerusalém. É o segundo cumprimento. Não é? E aí, ele diz, quem lê entenda, não foi? Lucas, quando escreveu o Evangelho, leu e entendeu. E ele interpretou as palavras de Jesus. Em vez de dizer, quando virdes o abominável da desolação, o que é que Lucas escreveu? Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Lucas interpreta as palavras de Jesus. Então está aqui o sinal que Jesus deu aos discípulos. Quando é que o templo vai ser destruído? Resposta de Jesus, quando vocês virem o abominável da desolação voltar. E Lucas disse, eu sei o que é isso. Jerusalém vai ser outra vez cercada de exércitos. E vão destruir o templo. Vão acabar com o culto. Vão profanar esse santo lugar. E não deu de fato outra, não é? E de fato foi isso que aconteceu no ano 70. Aqui você tem, eu mencionei ontem, o Arco de Tito, que é um monumento que ainda hoje tem em Roma, e que foi erigido na década de 70 em homenagem à vitória do general Tito contra Jerusalém. E o nome desse afresco é o saque de Jerusalém. Você vê os soldados romanos levando o candelabro, a arca, não a arca, desculpe, porque a arca já não estava no templo nesse período. A arca nunca voltou da Babilônia, né? O candelabro e vários outros utensílios do templo. Os soldados romanos saquearam o templo, profanaram, acabaram com tudo que havia no templo, destruíram o templo completamente, e aí se cumpre exatamente as palavras de Jesus, o abominável da desolação, ou a abominação desoladora, ou avassaladora. Mas, quando a gente lê direitinho, a gente vê que ainda não cumpriu tudo. Veja só, por que eu acho que ainda há uma terceira edição do abominável da desolação? Primeiro, essa abominação da desolação é o símbolo dos poderes mundiais que se levantam contra o povo de Deus. No Antigo Testamento, Antíoco Epifânio. No Novo, o Império Romano contra a Igreja. Segundo, Jesus liga o surgimento do abominável da desolação com a grande tribulação. Volta agora para Marcos. Ele diz assim no verso 14, quando virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, ou seja, ele está falando aqui do cerco de Jerusalém, da invasão dos romanos, que aconteceu nos anos 70, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver no telhado, vá embora, não desça, quem estiver no campo, não entre em casa, coitada das grávidas, orem para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias, ou seja, os dias do abominável da desolação, serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Bom, a gente sabe que o que aconteceu em Jerusalém foi uma coisa terrível, né? Cerca de 500 mil judeus morreram massacrados lá pelos exércitos romanos. Mas será que essa foi a tribulação superior a todas que há no mundo? Basta citar o Holocausto, em que 6 milhões de judeus, 5 a 6 milhões de judeus foram exterminados há cerca de 50 anos, 40 anos, em Auschwitz, Mauthausen, Dachau, aqueles centros dos nazistas que queimaram no forno e mataram a gás 6 milhões de judeus. Foi muito pior do que o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Então Jesus não pode estar se referindo somente ao massacre dos judeus nos anos 70. Ainda falta alguma coisa. Tem mais coisa pela frente. E tem mais, veja só, ele diz assim, olha, continuando, verso 24, depois de descrever esse período, ele diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então verá um filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, isso não aconteceu. Não aconteceu lá no ano 70, não aconteceu com o massacre dos judeus no Holocausto, ou seja, essas coisas aqui é uma combinação de duas. Jesus está respondendo a pergunta sobre a destruição do templo, mas ao mesmo tempo ele está falando da grande tribulação que vai preceder a sua vinda.
onde aparecerá outra vez o inimigo do povo de Deus, que na Bíblia é chamado de o anticristo. Os discípulos entenderam essas palavras de Jesus. Veja o que Paulo escreve na 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Ele está falando da vinda de Jesus. Paulo está falando da vinda de Jesus aqui, em 2 Tessalonicenses 2. Ele diz, isso não acontecerá, ou seja, o Senhor Jesus não vai voltar, sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o desvio da religião verdadeira. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É exatamente o que Antíoco Epifânio fez, é exatamente o que os exércitos romanos fizeram, e é isso que o anticristo vai fazer. Ele é chamado por Paulo de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Ele pode parecer muito grande e poderoso, mas o Senhor Jesus vai fazer só assim. Só. Aí, acabou. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Paulo, interpretando Jesus, ele fala desse abominável da desolação e o chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, que vai querer tomar o lugar de Deus, parecer como Deus, vai guerrear contra o povo de Deus e que será destruído quando o Senhor Jesus voltar. Veja o que João diz, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, já na igreja apostólica, se começou a pregar a vinda do anticristo como esse que se levanta contra Deus, toma o lugar de Deus, nega Jesus Cristo, tem um governo mundial, vai enganar a todos, mas que será destruído pela vinda do Senhor Jesus. E ele diz aqui, João diz, que o espírito do anticristo já está presente nas falsas religiões, nos falsos profetas, nos governos que perseguem a igreja. São manifestações do anticristo, a ponto dos reformadores dizerem que o Papa é o anticristo. E, na verdade, foi mais a segunda geração de reformadores, não é? Eles, os puritanos, quando escreveram a Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé da nossa igreja, está dito na Confissão de Fé da nossa igreja que o Papa é o anticristo. Eu não creio que é a figura do Papa, mas o espírito de alguém que se apresenta como substituto de Deus no mundo, que é isso que o Papa faz, né? Na mitra dele está escrito que ele é o representante do Filho de Deus aqui nesse mundo. Então, os reformadores e os reformados em geral, eles têm muita dificuldade com a ideia do papado e identificam o papado, entre outras coisas, como sendo o espírito do anticristo, tudo aquilo que tenta se passar como sendo de Deus, mas na verdade é uma perversão da verdadeira doutrina. Os impérios, os governos ateístas, perseguidores de cristãos, os poderes mundiais que se levantam contra a igreja, são todos manifestações do espírito do anticristo, mas ainda não é o fim. Próxima etapa, então, se você me pergunta qual é o próximo passo do calendário de Deus, é a grande tribulação que será inaugurada com o aparecimento do anticristo. Quando vai ser isso? Não sei, ninguém sabe. Mas pode ser uma coisa muito rápida. Hoje o mundo já está preparado para um governo mundial, né? Hoje o mundo já está preparado para isso. Já tem a comunicação, já tem as agências, já tem as facilidades, já tem tudo, né? Já há acordos anteriores, nós não sabemos de que maneira pode acontecer.
Mas aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, eu quero só ler para vocês, tem a versão do Apocalipse do anticristo, né? Esse bichinho de estimação aí que vocês estão vendo. Apocalipse 13, João diz: eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia, e a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e o dragão, que é o diabo, lhe deu poder, o trono e grande autoridade, e adoraram o dragão. Quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e blasfemou contra Deus, difamou o nome, difamou o tabernáculo, e foi dado que pelejasse contra os santos e o vencesse, se deu a ele autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão a besta todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É a versão do Apocalipse. Então, Paulo, João, Apocalipse, todos eles falam do abominável da desolação, desenvolvendo o pensamento de Jesus, já que a revelação é progressiva, não é? Deus não revelou tudo de vez, mas os apóstolos desenvolveram o pensamento de Jesus, e o quadro completo é esse aí. Resumindo, as palavras de Jesus se cumpriram primariamente na destruição de Jerusalém. No ano 66, general Tito cercou a cidade com trincheiras. Ele veio por causa da rebelião dos judeus contra o império, ele foi a abominação desoladora, segunda vez. Agora, só uma nota de rodapé aqui, há uma lenda não verificada, oriunda do historiador Eusébio, do século IV, que diz que quando Jerusalém foi cercada pelo general Tito, muitos cristãos que havia na cidade de Jerusalém escaparam para os montes, e Eusébio diz, por causa da profecia. Que profecia era essa? Marcos 13. Quando vocês virem o abominável da desolação, fujam da Judéia para os montes. E os cristãos, quando viram a chegada, em vez de quererem ficar para lutar pela cidade, como os judeus ficaram, eles seguiram a palavra de Jesus e fugiram para os montes, e ali fundaram uma igreja na cidade de Pela. Fundaram uma igreja lá, é isso que nos diz o historiador Eusébio. A grande tribulação, então, no cerco e destruição de Jerusalém se cumpriram, mas estas palavras apontam para outro período, e aqui está o resumo. O domínio mundial do anticristo, o abominável que traz desolação, período curto de intenso sofrimento sobre todo o mundo, sofrimento sem igual, a igreja perseguida intensamente à beira da extinção. Temos aqui uma promessa maravilhosa, quando então nos é dito aqui, em Marcos 13, verso 20, se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. O sofrimento vai ser tão grande que Deus, pela misericórdia do seu povo, vai abreviá-los. Por causa dos eleitos que Deus escolheu, ele abreviou tais dias. E ele termina dizendo no verso 23, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Estejam preparados. Bom, aqui são as orientações para fugir, já vimos, não se deixar iludir pelos falsos profetas anunciando o fim do mundo, ficar prontos, terminando com isso aqui. Eu quero destacar esses pontos aqui para nós, para terminar. O que é que nós podemos aprender, meus irmãos, com tudo isso? Primeiro, a exatidão da profecia bíblica e a veracidade das palavras de Jesus. Eu espero que, se você tem alguma dúvida a respeito da divindade de Jesus, de que ele de fato é o Filho de Deus, que ele não é um fundador de religião, um homem extraordinário apenas, como tantos outros, se você tem dúvida a respeito da pessoa de Jesus, que hoje à noite essa dúvida seja de uma vez por todas extirpada. Ninguém poderia ter predito estas coisas com tanta clareza de uma situação de desvantagem em que ele estava, a ponto destas coisas acontecerem exatamente como ele disse. Eu espero que isso convença você a respeito de Jesus e que leve você a buscá-lo como o Senhor de tudo e de todos, como o Salvador do mundo. Segunda coisa que eu queria notar aqui é que nós tenhamos profunda compaixão pelo castigo que sobreveio aos judeus. Eu não me alegro com a destruição de Jerusalém.
Os judeus foram incrédulos, rejeitaram a Jesus e receberam o castigo pela sua incredulidade. Mas nós não nos alegramos com isso. Nós oramos pela conversão dos judeus. Que os judeus em toda parte do mundo, eles olhem para aqueles a que traspassaram e que possam reconhecer em Jesus o Messias esperado. Fiquemos de sobreaviso. Agora presta atenção, escatologistas de plantão. Não há qualquer esperança no texto de que os cristãos serão arrebatados antes disso para um encontro secreto com Jesus nos ares. Eu sei que é muito popular essa ideia de que vai haver um arrebatamento secreto antes da grande tribulação e que os cristãos não vão passar por ela. Pode até ser que exista, só que Jesus não falou disso. Na verdade, ele disse que Deus vai abreviar o tempo por causa dos eleitos que estão lá. E está dizendo, vocês fiquem de sobreaviso. Se preparem. Então, eu prefiro estar preparado para entrar na grande tribulação e ser arrebatado antes, de que pensar que é você arrebatado e entrar de cabeça na grande tribulação. Não é? Então, a minha posição é essa. Se tem um arrebatamento secreto, Jesus não fala aqui. E eu, sinceramente, não vejo também esse arrebatamento secreto sendo descrito em qualquer outro lugar da Bíblia. Que há um arrebatamento, sim, quando Cristo vier em glória, no final da grande tribulação, para esmagar o anticristo, veremos isso amanhã. Quando ele vier para esmagar o anticristo e julgar o mundo, aí o seu povo vai se encontrar com ele, vai ser arrebatado desse mundo para o encontro com o Senhor nos ares. Mas um arrebatamento sigiloso, invisível com Cristo, eu não vejo isso aqui, nem em qualquer outro lugar da Bíblia. Lamento se você está... Não é, se você jogar fora aquela sua coleção de DVDs sobre... como é o nome? Deixados para trás, não é? Você não vai perder muita coisa, não. Tem coisa boa, mas a ideia de um arrebatamento, não é? Secreto, e que isso aí eu não consigo ver, pelo menos não aqui em Marcos 13, é claro que não está aqui, não é? E o interessante é que Jesus, quando acaba de falar, ele diz o quê? Tudo vos tenho dito. Então, se o que ele disse é tudo e o arrebatamento não está aqui, o que é que eu vou fazer com isso, né? Preciso ter cautela, então, com relação a esse assunto. Fiquemos alerta, então, contra aqueles que tentam nos enganar quanto à chegada do Messias, e também não nos enganemos, o mundo, irmãos, não vai melhorar pelos esforços humanos. Isso não quer dizer que a gente desiste do mundo. Isso não quer dizer que a gente vai desistir do hospital de Dourados, evangélico. Isso não quer dizer que a gente vai desistir de escolas como Erasmo, para ensinar até os filhos dos não crentes. Isso não quer dizer que a gente vai desistir das obras de caridade, dos orfanatos. Isso não quer dizer que a gente vai desistir de bons políticos que passem leis boas, que protejam o pobre, que combatam a corrupção. Nós temos que fazer boas obras, fazer o bem até o dia da vinda do Senhor Jesus, mas a gente sabe que o mundo não vai ficar melhor. Vai ser assim como Jesus disse, e só quando Ele voltar é que nós teremos aquele reino de paz, de justiça, de tranquilidade, de equidade, de alegria e felicidade eternos. E até lá nós oramos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Marcos, que registrou o sermão de Jesus, por Mateus, por Lucas. Obrigado por Paulo, que entendeu, interpretou e registrou, também pelo apóstolo João, que ouviu quando Jesus disse essas coisas. Obrigado pelo livro de Apocalipse, por toda a Tua palavra, pelo profeta Daniel, pessoas que o Senhor levantou, inspirou e deu condição de escrever a Bíblia para o conforto da Tua igreja em todas as épocas. Ó Deus, nos ajuda a ser fiéis a Ti, a amarmos a Tua vinda, Te amarmos acima de tudo, lembrar que somos peregrinos aqui, que aqui não é o nosso lar. Ajuda-nos, Senhor, no tempo que nos resta a fazer o bem, mesmo sabendo que o bem supremo será trazido pelo Senhor e não pelo esforço humano. Abençoa Teu povo aqui reunido nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Bom, gente, eu sei que vocês têm muita pergunta, o tempo já acabou, são 8 horas. Então, eu vou fazer o seguinte, as perguntas que você tem amanhã de manhã, tá? Nós vamos, 9 horas, pastor? 9 horas nós vamos agora ver a vinda de Jesus, como ele descreve a sua vinda. E aí eu vou abrir para que vocês também façam perguntas sobre a palavra de hoje à noite, ok? Muito obrigado. Meus irmãos, antes de darmos por encerrada esta parte, então, como o reverendo já falou, amanhã, às 9 horas da manhã, na